capítulo 14 de João, versículo 8 e 9 diz: respondeu-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma noite, por mais um culto, por mais um momento aonde nos sentimos felizes, privilegiados e honrados pelos céus, por sermos trazidos pelo Teu Espírito Santo à Tua casa para Te louvar, Te magnificar, Te bendizer, Te engrandecer, Te exaltar e na beleza da Tua eterna e incomparável santidade Te adorar. Venha assim, Pai, e a todos abençoe, fala aos nossos corações com a Tua santa palavra. O pão vivo que vem do céu alimenta as nossas almas, é o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar e me dê um pouco da sua atenção, por gentileza. São várias, não é uma, não são duas nem três, são várias as tribos e as etnias indígenas que existem no mundo. E o ritual que há entre eles, e é interessante, é quando o menino vai fazer a transição da sua adolescência para o seu momento de adulto. Tem tribo que faz uma luva, enche de formiga, e o menino tem que colocar a mão dentro e suportar a dor das mordidas da formiga, sem reclamar, sem chorar e sem tirar a mão da luva. Esta é uma forma. Mas uma forma me chamou a atenção, eu ouvi alguém falando por esses dias. Existe uma tribo que a forma que ela usa para classificar o adolescente que passou para a idade adulta, e ele tem que passar por esse processo, e enquanto ele não passar por esse processo, ele não vai ser considerado adulto. Ele pode ter 20, 25, 30, 40 ou até 50 anos, mas enquanto ele não passar por esse processo, ele não é considerado adulto, não é respeitado como adulto. Então todos têm que passar por esse processo, por este ritual. E o ritual é da seguinte maneira: pega-se o jovem, vai com ele para o meio da mata densa, lá tem uma pedra, coloca o jovem em cima da pedra, amarra uma venda em seus olhos, e ele tem que passar a noite toda sobre aquela pedra, e ele não pode tirar a venda, não pode sair, nada ele pode fazer, ele só pode sair dali depois que o dia amanhecer, e assim ele vai ser considerado adulto. E a tribo se reúne, faz as canções da tribo. Quando é à tarde, o pai do menino e mais alguns membros da tribo vão com ele até o meio da mata. Só que neste detalhe, nesse íntere, existia um jovem, e ele era bem medroso, mais medroso do que eu para o negócio de escuridão em meio de mata. Os irmãos já me levaram para caçar algumas vezes, parece que quem estava sendo caçado era eu. A primeira vez que me levaram, disse: olha, pastor, você vai ficar aqui para cuidar do fogo, para não deixar o café esfriar. Está certo? Fizeram o arrasto no meio da mata, me deixaram lá, eu passei a tarde toda juntando lenha, quase uma carrada de lenha. Peguei um cacetete, fiquei com ele no meio da mata, de noite, tudo escuro. Mas deixa tu para lá. Aí tinha um jovem na tribo que ele era meio medroso. E ele não queria passar por esse ritual. Só que ele só poderia ser considerado adulto se ele passasse por esse processo.
Disse: pai, eu quero, mas eu tenho medo. Me ajude. Meu filho, você só pode ser considerado homem adulto, respeitado pela tribo, se você passar por esse processo. E ele, com muito medo, disse: tá bom, pai, tem que passar, eu vou. Com muito medo. Vai o pai, alguns membros da tribo, e levam ele lá para o meio da mata. Já tem a pedra certa. E você sabe que na mata, irmão, tem cobra, serpente peçonhenta, venenosa, tem onça, gato, canguçu e outros perigos. E o adolescente, ele é colocado lá, amarra-se a fenda nos olhos, e ele não pode tirar e nem pode sair da pedra até que o dia amanheça. Aí o pai levou o filho, ele tremendo de medo, chegou no meio da mata, irmãos, lá onde estava a pedra, colocou ele em cima, amarrou a venda nos olhos dele e disse: não saia daqui por nada e nem tire a fenda dos olhos, aconteça o que acontecer. Você tem que ficar aqui, senão você não vai ser aprovado, não passa no teste e não vai ser respeitado nem considerado como homem pela tribo. Ele com o coração tremendo, acelerado, o pai colocou ele em cima da pedra, colocou a venda nos seus olhos, e ele disse: mas como é que eu vou saber que está na hora? Aí o pai disse: quando você vê esfriar, é porque ficou noite. Quando você vê aquecer, é porque o dia clareou. Aí você vai saber que passou pelo processo. O pai colocou ele em cima da pedra, amarrou a venda nos olhos e ele ficou lá. E de noite, irmão, tudo silêncio no meio da mata. Ele escutava os pisados nas palhas secas. E o coração dele acelerado. Ele escutava barulho. Au, 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 no meio da mata, de noite. Au! E ele lá em cima da pedra, com os olhos fechados, com a venda nos olhos e o coração acelerando. E ele querendo que o dia amanhecesse e nada do dia amanhecer. E ele lá tremendo com medo, se apegando com seus deuses, para não ser devorado pela onça, pelo gato, mordido pela serpente, devorado pelo lobo, pelo chacal. E lá está ele sobre a pedra. Aí de repente ele sente aquele calor bater no seu corpo, ele nota que algo clareou, aí ele levanta um pouquinho da venda e vê que o dia clareou. Aí quando tudo clareou, ele tira o pano do rosto, a venda, e quando olha, está o seu pai ao lado dele e alguns membros da tribo próximo, com o arco e com a flecha na mão, tudo esperto e atento. Aleluia. Ele pensava que estava só, mas o pai estava ali ao lado dele. Nenhum jovem ficava sozinho lá no meio da mata, não, meu irmão. Era só o teste e a prova. O pai e os guerreiros ficavam lá, até que tinha que observar se ele realmente passou no teste. Isso é exatamente o que acontece comigo e com você, quando a gente está na luta e na prova. Com esses olhos, a gente não consegue contemplar o Pai, mas o Pai está do teu lado, te guardando e te protegendo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Agora você tem que encarar a noite, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus. Durante a noite você vai chorar, tremer, ter medo, mas pela manhã a sua vitória virá. Mas eu li sobre o pai. Respondeu-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você ler o Antigo Testamento todinho, nos seus 39 livros, você não vai ver nenhum profeta
nenhum patriarca, nenhum general, nenhum sacerdote, nenhum rei chama Deus de pai. Ninguém chama Deus de pai no Antigo Testamento. Por mais que ame a Deus como amava Davi, amava a Deus, por mais que tenha fé como tinha Abraão, que foi chamado de amigo de Deus, mas nenhum deles teve a ousadia, a condição, ou os meios, ou a aprovação, ou a liberdade de chamar Deus de Pai. Aí quando foi um dia, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nos ensina a orar, aleluia. Se eu vou ensinar vocês a orar, quando vocês for orar, vocês vão começar a oração dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus. O Davi podia chamá-lo de guerreiro, Abraão podia chamá-lo de o Deus do impossível, o Salomão poderia chamar de o grande arquiteto, sábio, professor, o profeta Elias podia chamá-lo do Deus de fogo, mas só Jesus nos deu a liberdade de chamá-lo de Pai. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Pai nosso que está nos céus. Isso é uma intimidade, é uma liberdade, é um direito que a Bíblia nos dá para com o eterno. Louvado seja Deus. Trazendo a reflexão de pai, você já deve ter lido a história de Jefté. Jefté é um dos juízes da história sagrada da Bíblia. Está lá no livro de Juízes, e a Bíblia diz que o pai de Jefté é Gileade. Só que o Gileade, ele teve um relacionamento extraconjugal, e neste relacionamento que ele teve com a Meretriz, uma prostituta, ele engravidou-a e ela deu à luz a Jefté. E eu já expliquei aqui em outras pregações que quando um homem gerava um filho fora do casamento, se fosse menina, a lei dizia que quem ia cuidar dela era a mãe. Se fosse menino, quem ia ficar responsável por ele era o pai. Louvado seja Deus. E quando nasceu, era menino. Então, se é menino, tem que ser levado para o pai criar, para ser criado na casa do pai. Só que o Gileade, você já entendeu aqui, era casado e tinha outros filhos. E os filhos de Gileade não gostavam de Jefté, tinham raiva de Jefté, porque Jefté era filho de uma prostituta, era um filho bastardo, era um filho de outra mulher, não era irmão por parte de mãe. E eles ficavam pensando: esse menino vai querer herdar as nossas terras, vai querer uma parte na herança, vai querer uma parte no ouro, mas deixa o pai morrer. Quando o pai morrer, quando o Gileade bater a bota, que ele fica órfão de pai, aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele, vai dar uma surra. Se ele não correr, a gente mata ele. A gente deixa o pai morrer. Aí a Bíblia diz que Gileade, o pai de Jefté, morreu. Quando o pai de Jefté morreu, ele disse: pronto, agora a gente lhe pega, seu cabra. Agora você vai ver. Você era cheio de vida enquanto o pai estava vivo. Você era todo amostradinho enquanto o pai estava vivo. O pai lhe dava muita asa, passava a mão por cima, mas agora o pai morreu. Agora a gente vai lhe pegar. Deixa eu lhe contar um segredo aqui. Enquanto o pai de Jefté, Gileade, estava vivo, ninguém tocava nele, ninguém mexia com ele, ninguém se aproximava dele, ninguém humilhava Jefté enquanto o pai estava vivo. Eu estou dizendo que você tem um pai, aleluia, e o seu pai não é Gileade que bateu a bota e morreu. O seu pai vive e reina para sempre. Louvado seja Deus. Se Satanás quiser me tocar e te tocar, achando que vai atingir, vai não, porque nós temos um pai e é poderoso e não morre, e está velando sobre a sua palavra para me dar e para te dar vitória. Lembra daquela outra história que eu costumo contar? Que o menino estava viajando no ônibus e de repente ele enjoou e vomitou. E ele estava nas primeiras poltronas e os passageiros ficaram revoltados, porque você sabe, vômito é mal cheiroso, é nojento, é asqueroso, é algo torpe. Alguém olha e fica incomodado. Aí ficaram xingando o menino. Teve um até que disse: faz ele limpar com a camisa, motorista.
Outro mais ousado, bota ele para descer do outro motorista. Aí quando o outro estava cheio de asas, cheio de ousadia, falando muita coisa, aí se levantou um cidadão lá nas últimas poltronas, se colocou de pé e gritou: o menino tem pai, viu? O menino não é filho bastardo não, ele tem pai. Aí no instante todo mundo se aquietou e se calou. É isso que Deus vai fazer quando Satanás quiser mexer com a tua casa, mexer com a tua vida, mexer com teus projetos, querer te derrubar, te pisar. Deus vai se levantar do trono e vai dizer: cuidado, Satanás, que ele e ela têm pai. Aleluia. Veja, com grande amor nos amou o Pai e nos considera filhos. Aleluia. Ele nos traz agora na condição de filhos, mesmo que seja por adoção, como está em Gálatas. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de remir os que estavam debaixo da lei, para que nós pudéssemos receber a adoção de filho. Louvado seja Deus. Poderíamos até sermos tratados de forma, aleluia, antiga, como filhos sem pai, mas agora nós temos um pai. Alguém nos adotou, alguém nos registrou no cartório celestial, aleluia. Nós que andávamos vagando órfão, aleluia, sem destino, sem casa, sem direito à herança e à paternidade, o Eterno disse: eu assumirei a responsabilidade. Vai ser meu filho, vai ser minha filha, e vai ter direito à herança, vai ter direito à bênção, vai ter direito à vitória, vai ter direito a milagre. Ei, Jesus não está te tratando como escravo, não como servo, não. Ele está dizendo que você agora tem status de filho e filha de Deus, e todo aquele que está na iminência de ser tratado e recebido como filho, pode ter certeza, o Pai vai te proteger, o Pai vai te guardar, o Pai vai te abençoar, o Pai vai te dar vitória, o Pai vai fazer maravilha. Ei, alguém disse uma palavra filosófica, e eu já falei isso até para os meus filhos: o único homem que quer te ver, eu falando com meu filho, melhor, aleluia, do que você é seu pai, rapaz. Eu, como seu pai, eu quero que você prospere mais do que eu, seja mais abençoado do que eu, tenha mais riqueza do que eu, tenha mais dinheiro do que eu, tenha mais saúde do que eu, viva mais do que eu, seja mais próximo. É o único que deseja te ver mais abençoado, é o teu pai. Eu estou falando de linguagem espiritual. Pode ser que o mundo queira ver a tua derrota, queira ver o teu fracasso, a tua vizinho, o teu colega de trabalho, até mesmo o teu parente, mas o teu pai está trabalhando para te dar vitória, o teu pai está trabalhando para te exaltar, o teu pai está trabalhando para te honrar, o teu pai está trabalhando para te encher, o teu pai está trabalhando para te batizar, o teu pai está trabalhando para te dar vitória. Será se alguém acredita nessa palavra? Oh glória! Ei, você tem pai, você tem pai, você tem dono, e o teu dono está trabalhando para te honrar, para te exaltar e para te dar vitória. Mas teve um momento que os discípulos estavam um pouco abatidos e preocupados, assustados até, porque Jesus, uma hora ou outra, ele dizia: eu vou voltar para o Pai. Uma hora ele disse: olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou ser julgado e condenado. Uma hora ou outra Jesus Cristo trazia esse assunto. Aí de repente Jesus vai falar com eles e percebe que eles estão abatidos no coração, estão amargurados. Aí diz: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Se você está com o coração turbado, não permita que essa turbação tome conta do seu coração. Alguém já disse aqui que quando a gente vem para a igreja, a gente não pode ser um povo melancólico, aleluia, xoxo, murcho, desanimado, não, meu irmão, aleluia. Chega na igreja, fica piongo, feito pavio de candeeiro sem óleo, quase apagando. Não, nessa noite Jesus vai derramar azeite de óleo nesse candeeiro e essas tochas vai voltar a brilhar, a tremular, a acender. Não, você tem que vir para a casa do Senhor e receber a alegria. Na verdade, antes mesmo de você vir, porque o salmista não deu a receita no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. Não, porque tem crente hoje em dia, meu irmão, que quando chega a hora do culto, quando chega o dia do culto, ele já começa a murmurar, ele já começa a reclamar: eita, hoje tem culto, mas não é possível, eu nem queria ir, mas eu tenho que ir, senão vão terminar a reclamar da minha ausência, vão dizer porque é que eu não fui, não sei, agora não tem nenhuma roupa para ir, a sandália está furada, o vestido desbotado. Aí vem para a igreja, irmão, naquela melancolia, naquela angústia, naquela tristeza, vem para a igreja com uma cara, parece que é delegado da federal, mas nessa noite você vai entender o mistério, que quando se vem para a casa do Senhor, vem com alegria. E a Bíblia diz no Salmo 100: servi ao Senhor com alegria. Ah, pastor, mas eu estou com o meu cartão de crédito estourado, a minha água e a minha energia está vencida e cortada, o meu gás está já secando, a minha comida no armário só tem uma fubra e um ovo. O senhor pensa o quê? Não, Jesus Cristo não mandou saber como era que estava a sua situação, se estava boa, se estava ruim. Ele disse assim: sirva ao Senhor com alegria, com saúde ou doente, aleluia, empregado ou desempregado, aleluia, com dinheiro ou sem dinheiro, com amigo ou sem amigo, sirva ao Senhor. É por isso que eu gosto do Abacuque. O Abacuque quebra o crente rebelde no meio, quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam exterminadas, nem nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha. Será se alguém na noite desse dia está na fé de Abacuque, que mesmo passando pela prova, pela luta, pela humilhação, pela perseguição, pela traição, pela rejeição, sendo pisado, rejeitado, menosprezado, consegue abrir a boca e cantar, louvar e adorar aquele que tem, aquele que pode, aquele que era, aquele que é, aquele que é soberano, glorioso, poderoso, que abre porta, fecha porta, que batiza, que restaura, que enche, que faz milagre, que opera. Será se tem alguém nesta noite que veio aqui para adorar? Eita glória! Aleluia! Aleluia! Não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração ficar turbado, amargurado, angustiado. Não alimente tristeza no seu coração. Aleluia! É guerra, é luta, é peleja. Não deixe a tristeza tomar lugar. O coração é para a presença de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Aleluia. É uma crença dupla. Crer no Pai e no Filho. Aleluia. Porque na casa do meu Pai, que também é vosso Pai, há muitas moradas. Aleluia. Às vezes eu fico observando, tem algumas denominações por aí afora, que é uma briga: não, o crente vai para o céu ou não vai para o céu, vai ficar na terra, o paraíso é lá, o paraíso é aqui. Eu não quero saber, eu quero estar com Jesus, irmão. Eu quero estar com Jesus. Aqui está bem claro: na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. E eu penso que a casa de Deus não é aqui nesta esfera, não é aqui nesse nível, não é aqui nessa existência, é no céu. Aí diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês: eu vou preparar lugar. Ele não disse que ia ficar para preparar lugar. Se ele fosse ficar para preparar lugar, era aqui mesmo. Ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar. E eu tenho para mim que o lugar já está pronto. Eu tenho para mim que já está tudo em dia. Eu tenho para mim que o acabamento da rua de ouro já está concluído. Aleluia. Aquela banheira de hidromassagem, aquele closet, aleluia, com 153 pares de sapato para as mulheres. Para os homens só basta 2. Não é nem 2 pares, é só 2 sapatos mesmo, um pé para o outro. Aleluia, já está preparado. O anjo já está de pé, com a trombeta polida, olhando para o Pai eterno, esperando sua ordem para tocar a trombeta e a igreja entrar no céu triunfante. Eita glória! Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei
outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Existe outra briga aqui, irmãos. Quando Jesus vier, ele vai ficar nas nuvens, vai arrebatar a igreja, ninguém vai ver, vai ser um arrebatamento secreto. Ou ele vai vir, todo mundo vai ver, quando ele vier, como é? E fica essa briga, pensa uma confusão, e eu não estou nem aí se o povo vai ver ou não vai ver, eu quero é estar com ele. Aleluia, eu quero é subir com ele, eu quero ir para as mansões com ele, aleluia. E se você, meu irmão, está pensando que evangelho, igreja, aleluia, cristianismo é uma casa, é um lugar, é um ambiente aonde a pregação, aonde a oração é com o objetivo de você ficar rico, milionário, aleluia, comprar um Camaro amarelo, uma cobertura lá na Ponta Verde, para se acordar de manhã e ficar olhando para as zonas da praia, não é nada disso. O objetivo do evangelho é te tirar deste mundo, do lixo, do pecado, e te levar para as mansões celestiais. Se você não tem essa esperança, você está precisando se converter. Se você não está entendendo esse mistério, você precisa ser crente, porque está escrito assim na Bíblia: se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu, nas coisas que são de Deus. E ele prossegue dizendo: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Ei, quem espera as coisas dos céus se santifica, quem espera a coisa dos céus se purifica, quem espera as coisas do céu ora, quem espera as coisas do céu consagra, quem espera as coisas do céu é temente, quem espera as coisas do céu é obediente, quem espera a coisa do céu é fiel. Quando você vê alguém, aleluia, que está na igreja, mas de vez em quando dá um vacilo lá no mundo, o povo diz que é o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, filho, deixa eu falar. Aleluia, você tem que ser crente, rapaz, porque o céu não é meio a meio, não é dividido. Deus não dá bênção pela metade, ou você é de Deus ou não é, ou você vai para o céu ou não vai, ou recebe a coroa ou não recebe, ou é cheio do Espírito Santo ou não é, ou recebe o batismo ou não recebe. E nesta noite o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor Todo-Poderoso, ele está aqui no recinto com o objetivo de me dar e te dar vitória. Ei, e não é vitória pela metade não, ele quer te encher até transbordar, ele quer te levantar e você se colocar de pé, ele quer fazer milagres e operar maravilha. E se tu acredita, pode abrir a boca e dar glória para Jesus de Nazaré. Eita, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar o lugar, e quando eu for preparar, volto de novo e vou levar vocês para mim. Aleluia. Não vou dar vocês para o arcanjo, para o anjo, para ele ficar. Não, vocês vão ser meus. Vou levar vocês para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Aí disse o Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como vamos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu, Tomé, sou o caminho, também sou a verdade, e para completar sou a vida. Aleluia. Aí o Felipe, escutando Jesus falar, porque no versículo 7 ele diz assim: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí o Felipe, quando viu essa proposta, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? O que é necessário? Então disse-lhe Jesus: Felipe, estou há tanto tempo convosco e não temes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Aqui está uma palavra, digamos, dura. Por quê? Porque isso que aconteceu com Felipe acontece com muitos de nós, nos dias atuais. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. O que é necessário para a gente ver o Pai? Aí Jesus Cristo disse: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e tu diz: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, Felipe, vem ao Pai. Ou seja, tem muita gente andando com Jesus, mas ainda não conhece o Pai. Ainda não conhece Jesus. Ainda não conhece o poder de Deus, o poder de Jesus. Conhece não, meu irmão. Porque se você conhecesse, você não iria lá na porta dela querendo dar um murro no meio da testa dela. Conhece não, meu irmão. Conhece não. Conhece não.
Se você conhecesse realmente o Pai através de Jesus, você não teria esse comportamento não. Teria não, meu irmão. Aleluia. Por esses dias eu ouvi uma pregação de um pastor. A minha esposa parece que já leu esse livro, eu ainda não tive o prazer de ler. É um livro escrito por um pastor americano chamado Benny Hinn. E o título do livro é Bom Dia, Espírito Santo. E eu confesso que por esse dia eu comecei a refletirmos sobre a pessoa do Espírito Santo. E de fato, a Bíblia diz, vocês são templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo vos fará lembrar. Então ele lembra, ele ensina. O Espírito Santo ele vem para consolar. Veja, ele é consolador, ele é professor, ele guia, ele enche, ele preenche, ele veste, ele reveste. E a Bíblia é tão marcante com relação a isso, que diz assim, não entristeça o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Em outra parte, o próprio Senhor Jesus falou assim, se você blasfemar contra Deus, você é perdoado. Se você blasfemar contra o Filho, você é perdoado. Agora, se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não é perdoado. Veja como ele é puro, fino e santo. E esses homens, Benny Hinn e outras pessoas, ele até conta de uma pregadora, uma pastora. E se eu não me engano, o Benny Hinn, quando é jovem, vai ouvir ela pregar. E eles se dirigem até a cidade onde ela vai ministrar e se reúne numa multidão. E quando ela entra na igreja, que sobe para a tribuna, ela olha para a igreja e diz assim, por que vocês estão machucando ele? Por que vocês estão entristecendo ele? Por que vocês estão tratando ele tão mal? Não façam isso com ele não, ele é meu amigo. Então aprendi, irmãos. Eu tenho até pedido para ele, se for possível, ele seja meu amigo e me permita ser amigo dele. Porque quando nós entendermos, irmãos, essa dimensão, é por isso que o apóstolo Paulo disse assim, não se embriague com vinho em quem há contenda, mas se encha do Espírito Santo. No Antigo Testamento, quando Sansão perdeu o Espírito Santo, acabou, irmão. Com o Espírito Santo ele pegava raposa, matava leão, enfrentava o exército, vencia 1000 com uma queixada. Mas quando o Espírito saiu, irmão, a mulher derrotou ele. É uma coisa tão linda que o rei Davi, um momento da vida dele, ele desobedece ao pai. E quando ele reconhece o seu pecado, ele diz assim, ele não diz com essas palavras, mas você vai entender. Está lá no Salmo 51. Ele diz assim, Deus, se quiser tirar a coroa, pode tirar. Se quiser tirar o manto, pode tirar. Se quiser tirar o cetro, pode tirar. Se quiser tirar o trono, pode tirar. Se quiser tirar o palácio, a prata, o ouro, a riqueza, pode tirar tudo, só não me lance fora da sua presença. E retire de mim o teu Espírito Santo. Glória. É ele que está entre nós, ele foi enviado para nos consolar, nos guiar, nos ensinar, veio fazer em nós morada, e ele não pode ser entristecido, ferido ou machucado pela igreja, porque se a igreja perder a amizade, o carinho, a presença do Santo Espírito, ela está falida, fracassada e acabada. Perca tudo, só não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Sempre vou lembrar. Coração, oh glória! Lamanaia, sobemanas. Ei, o Pai está presente. O Pai não vai te deixar. O Pai não vai te desamparar. O Pai não vai te esquecer.
não vai te abandonar. O Pai vai estar contigo todos os dias. Aleluia, até a consumação dos séculos, seja na fornalha, na cova, no deserto, no mar, no Jordão, enfrentando o gigante, Senaqueribe, Nabucodonosor, Herodes, Faraó, Satanás, o inferno, os demônios, o Pai não te deixará, nem te desamparará, mas estará contigo para te dar vitória. Oh, glória! É por isso que nós estamos de pé, queridos. É por isso que a Assembleia de Deus vive de fé, sem recurso financeiro, aleluia, sem amigos influentes, sem envolvimento com nada nesta terra, tem permanecido de pé, tem feito a obra, tem ganhado alma, tem glorificado, enaltecido, engrandecido e adorado ao nome de Jesus de Nazaré. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor, a exaltação. E se você é filho e adora ao Pai, pode adorar, pode exaltar, pode engrandecer e bendizer, que enquanto você adora, glorifica, Ele entra na peleja, na batalha, Ele entra na guerra para me dar e para te dar vitória. Aleluia! Se por acaso alguém chegasse, pegasse você e o seu filho e colocasse no paredão e dissesse assim: eu vou matar um dos dois, vou matar só um. O amor de pai, o amor de mãe, ele é tão sublime que ele é mais importante do que a própria vida. O pai ia dizer: pode me matar, deixa eu. O pai é capaz de dar a vida para não ver o filho morrer, mas o nosso pai, ele deu o seu filho para você viver. Conta-se que na Cuba, quando Fidel Castro deu um golpe e implantou o comunismo ali, ele começou a perseguir os empresários, que tinha empresa, todo mundo para fora, e começou a perseguir a igreja. E ele pegou um casal de missionários, um pastor e uma pastora, e os seus filhos, e o levou até o paredão e disse: vocês negam ou não negam esse Cristo? Eles disseram: nós negamos. Aí o Carrasco disse: se você não negar, vamos matar um por um, começando pelo menor. Vocês vão negar, a gente não nega. Gatilhou horrível. Vocês eram 3 no menor. Dispara. Aquela criança caiu. Aí o Fidel Castro, Che Guevara, olhou para o pastor e disse: e aí, nega ou não nega? Ele olhou para ele e disse assim: estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto. Vai negar não! Vou matar o segundo. Disparou o rifle, matou o segundo. Nega ou não nega? Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Nega ou não nega? Matou a terceira criança. A criança caiu, sucumbiu na bala. Olharam para ele. Nega ou não nega? Estou seguindo a Jesus Cristo,
Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Agora olhou para a esposa dele. Já bateu os filhos. Vocês são um casal, pode gerar outros. Se negar, eu deixo de ver. Se não negar, vou matar a senhora agora. Ela olhou para ele e disse: estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Olhou para o missionário que agora está só, a família toda morta, e perguntou: nega ou não nega? Aí ele disse: estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Ele é o guia onipotente. Estou seguindo. Permanece firme, meu irmão. Permanece firme, meu irmão. Tem uma coroa me aguardando, te aguardando naquele grande dia. Fique de pé, porque o Pai está lá te esperando, de braços abertos, para te abraçar, te coroar.